Imagine acordar num silêncio que não faz sentido. Não é paz, é ausência. Ausência de carros, de gritarias, de vizinhos discutindo por vaga de garagem, ausência humana. E ainda assim as ruas estavam cheias, só que não de pessoas. As casas tinham cortinas abertas, jardins floridos, escolas funcionando, mercados repletos, mas quem habitava tudo aquilo não eram humanos, eram eles. Alienígenas vivendo nossa rotina como se tivessem nascido para ela, lavando roupas, levando crianças à escola, reclamando de segunda-feira, tudo com uma naturalidade tão perfeita que parecia ensaiada. Ou pior, memorizada. Entre essas vidas imitadas caminhava Go-Hei, um garoto alienígena careca, sempre com passos tranquilos e um olhar que enxergava mais do que deveria. Ao lado dele, a amiga que o esperava todos os dias, naquele ritual constante que sustentava a ilusão de normalidade. Numa manhã comum demais, eles resolvem alimentar as galinhas antes da aula. A amiga confessa, meio tímida: "Engraçado, eu nunca vi uma galinha de verdade, só em fotos antigas." Go-Hei riu, achando graça da inocência dela, mas a graça evaporou quando abriram o portão. As galinhas eram estanhas. E então vem a revelação. As galinhas não são galinhas. São humanos encolhidos, escondidos sob cabeças falsas, tentando cacarejar sem parecer que estão sofrendo existencialmente por dentro, o que, aliás, falham miseravelmente em disfarçar. Mas já era tarde. Quando Go-Hei e a amiga se afastam, acreditando não ter visto nada demais, os dois frangos retiram as máscaras e respiram fundo, como dois sobreviventes que tiveram mais um dia de sorte. Yuto e Yami, nomes que já quase esqueceram, trocam olhares cansados. A história que carregam pesa como cicatriz. Em 2019, a guerra começou. Humanos contra invasores. E terminou rápido demais. Os alienígenas venceram e transformaram a Terra num parque alimentar. Carne humana virou gastronomia fina. Em alguns planetas chegou a ser considerado uma iguaria sagrada. Aqui, porém, na região onde Yuto e Yami vivem escondidos, houve um detalhe que garantiu sua sobrevivência. Os alienígenas daqui detestavam frango, e aqueles dois aprenderam a se camuflar como aquilo que ninguém quer comer. Do lado de fora do galinheiro, a aparente tranquilidade da escola continua. Alunos alienígenas caminham pelos corredores, rindo, tropeçando em próprios pés, falando de dever de casa. Nada parece ameaçador, até que a conversa de dois deles corta o ar. "Ouvi boatos", diz Planton animado como criança ganhando doce. "Dizem que encontraram humanos vivos." "Devia ser mentira", diz outro entediado. "Quem esconderia humanos?" "Não sei", responde Planton lambendo os lábios. "Mas eu comeria um agora. Sinto falta daquele sabor." Go-Hei paralisa. O eco da frase vibra dentro da mente dele. Até ele, que tenta respeitar os humanos, sente o peso daquilo. "Você acha mesmo justo transformar uma espécie inteira em comida?" ele pergunta firme. Planton encolhe os ombros, desconfortável, mas a amiga fofa de Go-Hei intervém. "Humanos faziam isso com galinhas, porcos, vacas. Não faz sentido reclamar." O corredor cai num silêncio estranho. Longe dali, Yuto e Yami conversam atrás da escola. Yami olha o céu como quem pede respostas que nunca chegam. "Será que eles vão embora algum dia?" "Vês", responde Yuto, mesmo sabendo que talvez fosse mentira. "Até lá, você precisa continuar viva." Mas Yuto não percebe que está sendo observado. Go-Hei está ali, parado na sombra do prédio, vendo os dois, entendendo, reconhecendo, mas mantendo a expressão tranquila, como se nada tivesse acontecido. O pátio fica ainda mais silencioso quando ele se aproxima para deixar a comida das galinhas. Tudo parece igual até o momento em que ele vira para Yuto e Yami e diz com calma demais: "Eu sei, vocês são humanos." Yami empalece. Yuto se ergue e toma um animal encurralado, mas Go-Hei continua: "Pesquisei fotos de galinhas de verdade. Vocês são grandes demais e não tem penas." Ele se aproxima mais um passo, baixa a voz: "Não vou contar pra ninguém. Quero ajudar vocês." Mas Yuto não acredita tão facilmente. "Você nos alimenta com milho e enquanto continuar assim, ele acreditará que estará seguro." Go-Hei respira fundo. "Eu sei, por isso vim avisar." Os olhos dos dois humanos se ergueram ao mesmo tempo. "Avisar o quê?" "Um novo aluno chegou hoje. Na cultura dele, frango é um dos principais pratos. Se ele vir vocês, o aviso não termina." Porque naquele instante a porta da sala se abre com violência. Mas Shiendro entra como um furacão. Chega diante da classe e anuncia sua presença com um sorriso estranho, quase selvagem. "Oi, eu sou o Endro. Adoro frango. Mais do que tudo." A classe inteira dá um passo para trás. Planton, sempre imprudente, o solta: "Aqui tem umas galinhas no pátio." Ele não termina. Endel nem espera a frase acabar. O corpo dele se enrijece e os olhos dilatam e num salto animalesco, ele derruba cadeiras, mesas de alunos no caminho enquanto atravessa o corredor como uma força da natureza. O pátio treme. Planton fica parado, arrepiado. A palavra galinha acende nele também uma fome primitiva. E o alienígena gentil desaparece, substituído por um predador descontrolado. Go-Hei percebe tudo ao mesmo tempo e corre. "Só tem gatos ali!" ele grita, tentando segurar Planton, mas é inútil. Planton já perdeu qualquer traço de razão. Yami tenta se esconder num canto, mas o olhar faminto de Endro a encontra. Ele avança e por um momento parece que tudo vai acabar ali, mas o impacto não chega, porque alguém soca Endro com força suficiente para lançá-lo como projétil. Go-Hei, o alienígena careca gigante, aparece como um muro vivo, abrindo espaço para Yami fugir. Yami tropeça
começa, agradece com um olhar desesperado, enquanto Yuto agarra sua mão e a arrasta para longe. Só que o caos apenas começou. Pelas janelas, portas e corredores, alunos alienígenas surgem aos montes. Alguém grita: "Humanos! Humanos na escola!" E o instinto predatório que ficou adormecido desperta como uma chama descontrolada. A escola inteira vira uma caçada. Gorrei aparece no meio disso. Puxa Yuto e Ami pelos braços. Rápido, pras montanhas. Lá existem outros humanos escondidos. Eles correm, tropeçam, desviam de mãos tentando agarrá-los. O ar vibra com gritos e passos descontrolados. A saída está perto. Só mais alguns metros. Até que a sombra caiu. Gigantesca, inesperada, impossível de correr. Uma mão do tamanho de um carro cai do céu e esmaga Gorrei num único golpe. Ami cai de joelhos. Yuto tenta alcançá-lo, mas é arrastado para trás pela explosão de impacto. Gorrei não levanta, nem respira, nem tem chance. O gigante finalmente se ergue diante deles. Um policial alienígena, enorme, cruel, quase mecânico. Humanos não têm o direito de existir, ele diz levantando o punho novamente, pronto para o golpe final. A Ami recua, mas não foge. E Yuto grita para ela correr. Ela se recusa e o punho desce. Mas antes que o mundo escureça, a lembrança desperta. O passado explode na mente dele, alienígenas devorando humanos como se fosse churrasco, crianças gritando, vidas sendo apagadas como poeira, e no meio do caos, Ami, mais jovem, encarando um alienígena assassino sem tremer. "Por que mataram meus amigos?" ela grita. O alienígena responde com frieza: "Humanos matavam porcos, vacas, galinhas. Vocês nunca questionaram isso?" Ami devolve: "Se é assim, então eu deveria te devorar também." O alienígena não soube responder. Em vez disso, golpeou Ami e a deixou inconsciente no chão, e algo naquele momento transformou. Movido por curiosidade, obsessão ou culpa, ele decidiu testar a vida humana. Criou uma forma humana. Adotou um nome humano: Yuto. A revelação corta como lâmina quando ele diz: "Ami, fui eu. Eu destruí tudo. Eu era um deles." Ami debala, nem chora, apenas corre, levando consigo uma dor que Yuto nunca conseguirá apagar. O chão treme novamente, o gigante avança, Yuto ergue o corpo, o poder despertando como uma tormenta, e o confronto explode. Socos que rascam o solo, impactos que levantam poeira em redemoinhos, a força alienígena contra o poder de um híbrido que nunca deveria existir. Entre pancadas, fragmentos de memória cruzam as mentes dos dois, risadas na escola, Ami sorrindo, Gorrei caminhando, a sensação de que talvez coexistir fosse possível, mas a verdade final chega como um sussurro amargo. Ami chegou às montanhas. Lá encontrou os últimos humanos. Tentaram lutar, tentaram sobreviver, mas falharam. Os alienígenas venceram. A humanidade desapareceu e por um instante breve demais, um alienígena e uma humana dividiram um pedaço de vida. E assim, coberto de sangue, poeira e memórias que pesam como sentenças, o primeiro episódio de Takatsuki Fujimoto se encerra.